Da favela a eleita uma das vereadoras mais votadas, ativista, combatente e que incomodava muito. E no dia 14 de março, uma emboscada que levaria à morte de Marielle Franco e o seu motorista Anderson Gomes. Um crime repleto de falhas investigativas, periciais e que resultaram em lacunas e perguntas sem respostas. Fica até o final que vou trazer os pontos das perícias realizadas que nos dizem assim: o buraco é mais embaixo. Eu sou Gigi Barreto, perita há mais de 10 anos. Já deixa o seu like e se inscreve, porque aqui é um espaço sobre investigação, perícia criminal e mistérios. E se você quiser me encontrar nas outras redes sociais, esteja à vontade. Já quero logo falar o seguinte: se essa edição não ficar daquele jeito, padrão Gigi, o áudio que depois de muito, nós conseguimos ajustar, é porque eu tive que editar. Eu tive uma semana assim, Senhor, meu Deus, não sei se a tua semana foi puxada, a minha foi. E eu só consegui gravar na véspera do vídeo. E a edição ficou por minha conta porque eu não entreguei a tempo para o editor. Então, relevem, tá bom? Porque eu vim aqui cumprir a minha palavra e esse caso, ele é um caso extremamente difícil e que eu disse que eu não falaria sobre ele na gestão presidencial passada. Não. Mas nesse vídeo aqui eu não vou falar sobre todo o caso de uma vez só, porque ele fica muito longo, fica muito desgastante, na minha opinião. E você me diz se você prefere vídeos mais longos ou vídeos mais curtos. Então eu vou trazer uma primeira parte que é a história em si. E como todo caso, eu gosto de trazer um pouco da história da pessoa, não seria diferente com Marielle, que foi uma mulher extremamente forte e inspiradora. O que ocorreu no dia, eu vou ter que também contar, porque é necessário para que a gente compreenda os pontos da perícia. Até chegar na parte da delação e com as possíveis provas ou não, que ficarão no próximo vídeo. Isso se você quiser. Então vamos ao caso. Marielle Franco tinha 38 anos. Ela nasceu em 27 de julho de 1979. Era filha de Marinete da Silva e de Antônio Francisco da Silva Neto. Ela cresceu na favela, no conjunto Esperança, uma das 16 comunidades que formam o Complexo da Maré, na zona norte do Rio. Ela foi uma adolescente dedicada aos estudos e aos 11 anos foi trabalhar com o pai, que era camelô. Isso para ajudar nas despesas escolares. Como a maioria dos jovens, ela frequentou o grupo de jovem da igreja, no caso católica, e por ela ser da favela, quando a gente fala da favela, vem logo o quê na nossa cabeça? O funk. E o funk fez parte da vida dela também. Dos 14 aos 17 anos, ela foi dançarina do grupo Furacão 2000. E isso eu descobri fazendo o roteiro. Mas aí, pra gente ver, como as pessoas, elas têm várias facetas. Aos 19 anos, em 1998, ela deu à luz a sua filha, Luiara. E eu acredito que não somente a Luiara, mas ali foi o início de uma trajetória. Nesse mesmo ano, surgiu o primeiro pré-vestibular comunitário no Complexo da Maré. E ela viu ali a oportunidade de voltar ao que sempre foi a motivação dela, os estudos. Claro que nem tudo é como queremos que seja. Ela não foi aprovada naquele ano, nem nos seguintes. Mas a vida dela mudaria drasticamente com a morte de uma amiga de infância, vítima de bala perdida entre policiais e traficantes. Ela não esperou passar numa faculdade para começar a militar em favor dos direitos humanos, por conta do que aconteceu com a amiga, E aí ela só conseguiu entrar na faculdade em 2002 e não parou. Ela ingressou no curso de Ciências Sociais na PUC do Rio de Janeiro, com uma bolsa de estudos integral obtida pelo programa Universidade para Todos, o ProUni, Depois, ela concluiu um mestrado em Administração Pública pela
Universidade Federal Fluminense. E por conta dela ser uma pessoa ativista, em 2006, ela fez parte da equipe que elegeu Marcelo Freixo, deputado estadual, com quem ela trabalhou por 10 anos. Nesse tempo, ela coordenou a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Lógico, né? Ali, ela prestou auxílio jurídico e psicológico a familiares de vítimas de homicídios e a policiais vitimados também. Sim, viu? Ela ajudou policiais também. O povo fala, né? Porque não são todos os policiais que são da banda podre. A mesma coisa aqui quando eu falo da questão da polícia. Eu não estou falando de todos e da polícia em si, mas de uma banda podre que a gente tem que falar, porque tem que ser eliminado. Voltando aqui para a história. Em 2016, ela se candidatou a vereadora pela Baixada Fluminense e foi eleita. E não só isso, ela foi a 5ª vereadora mais votada em 2016 pelo PSOL. Ela passou a ter mais voz. As suas pautas principais eram os direitos das mulheres, da comunidade LGBT, porque ela era uma pessoa bissexual, dos pretos e dos moradores da favela. E por defender os moradores da favela, os direitos deles, ela denunciava as ações corruptas e abusivas de policiais. Que tipo de policial que a gente está falando aqui? Aquele que nós sabemos, que agem em favelas. Milícia. E ela começou a incomodar muito a milícia, porque ela começou a mostrar para os moradores da comunidade os seus reais direitos em relação às terras que possuíam. E assim era mais difícil da milícia fazer a grilagem. No dia 14 de março de 2018, Marielle, ela tinha ido a um evento na Lapa, evento sobre mulheres e seus direitos, e saiu de lá em torno de 21 horas com o motorista Anderson Gomes e a sua assessora Fernanda Chaves. Eu imagino que ela devia estar cansada, queria ir para casa, na Tijuca, onde ela morava com a namorada, a Mônica e a filha. Mas isso não aconteceu. Marielle, Anderson e Fernanda estavam em um Chevrolet Agile de cor branca. Não demorou muito, o carro começou a ser perseguido por um Chevrolet Cobalt de cor prata. Quando chegou ali no Largo da Estácio, região central do Rio, entre 9h15 e 9h30 da noite, a perseguição chegou ao fim. Marielle foi alvejada umas 4 vezes na cabeça e pescoço pelo lado direito e Anderson nas costas. Fernanda conseguiu escapar com vida. A partir daqui, lógico que a perícia é acionada, porque onde há vestígios, deve-se ter perícia. No caso Marielle, foram realizadas a perícia de exame de local de crime, a perícia médico-legal nos corpos, né? A necrópsia, perícias balísticas, realizadas inicialmente nos elementos balísticos encontrados na cena. No carro, as marcas no carro, os estojos deflagrados e depois projéteis ou fragmentos extraídos dos 2 corpos que também tinham alojados, tá? Teve perícias em imagens, perícias em arquivos de áudio, perícias de reprodução simulada. A perícia de local ela foi realizada assim que foi acionada pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. Segundo informações divulgadas na mídia, os peritos teriam recolhido na cena do fato pelo menos 9 estojos de cartucho deflagrados, todos de calibre 9 milímetros, munição de uso restrito de forças policiais militares. O veículo que foi periciado no local, mas não foi liberado, tá? Porque precisaria de mais exames complementares. Já ali no local, os peritos fizeram a dinâmica dos tiros. Viram que o carro foi atingido por pelo menos 13 projéteis, dos quais 9 teriam entrado pela lataria do lado direito, tá? Mas na seção posterior do carro.
E outros 4 perfuraram o vidro da porta posterior direita. Ali mesmo, no local de crime, os peritos analisaram as trajetórias dos disparos que atingiram o veículo, quais que atingiram a Marielle, quais atingiram Anderson, e tudo isso em relação à posição dos corpos das vítimas. E em relação à entrada desses projéteis no carro. As perícias dos corpos das vítimas realizadas no Instituto Médico Legal determinaram as causas das mortes. As informações divulgadas informaram que Marielle foi atingida por 3 projéteis na face direita, tá, da sua cabeça, com certeza alvejada pelos disparos que quebraram o vidro da porta traseira direita. Já o Anderson, os projéteis que entraram na seção lá posterior do lado direito também do carro, mas não do vidro. E aí, fazendo esse ângulo, dá até para saber um pouco a posição do atirador. De acordo com o que saiu na mídia, pelo menos 2 fragmentos de projéteis de arma de fogo teriam sido removidos dos corpos deles, um em cada vítima. Os estojos coletados no local e os fragmentos de projéteis recolhidos nos corpos foram encaminhados ao setor de balística do Instituto de Criminalística do Rio de Janeiro. E isso que permitiu que a perícia concluísse que a arma usada no crime teria sido uma submetralhadora HK-MP5. Gente, mas existem muitas variações dessa metralhadora, tá? Todas de fabricação alemã. E essa arma, ela é usada por algumas forças especiais da polícia e pela Polícia Federal, tá? A Polícia Federal. E aí entra uma treta que já eu falo, tá? Que essa treta, ela é forte. A balística também, ela permitiu identificar que a munição usada no crime fazia parte do lote UZZ-18, que foi desviado da Polícia Federal. É isso mesmo. Ela teria sido roubada da sede dos Correios na Paraíba anos antes. O que se divulgou na mídia é que o lote tinha quase 2 milhões de cartuchos de munição. Gente, as munições desse lote também foram encontradas na maior chacina do estado de São Paulo, onde morreram 17 pessoas, em Barueri e Osasco, no dia 13 de agosto de 2015. E as perícias confirmaram que tanto os projéteis encontrados na chacina, quanto no caso Marielle, todos eram originais, elas não foram recarregadas. E a pergunta que fica é, 2 milhões de cartuchos com a mesma numeração? A legislação fala sobre a gravação de munições e diz que é no máximo lotes com 10 mil unidades com a mesma identificação, para facilitar a identificação. O objetivo da gravação nos lotes dos cartuchos de munição é permitir e facilitar a sua rastreabilidade. Com 2 milhões de cartuchos com o mesmo número de lote, isso se torna praticamente impossível. E as polêmicas não pararam por aí. Em 2019, a Polícia Federal e a Polícia Civil do Rio de Janeiro, elas se envolveram numa treta quanto às provas coletadas na cena de crime. A PF começou a jogar no ventilador que não houve cadeia de custódia de alguns dos vestígios coletados na cena de crime. Para quem é novo aqui e não sabe o que é cadeia de custódia, ele é o conjunto de procedimentos que permitem documentar, registrar cada etapa que o vestígio passa. Isso tudo para evitar fraudes, ou se ocorrer a fraude, ter como identificar que houve. Gente, mas eu não estou surpresa em não ter tido. Desde quando se tem cadeia de custódia no Brasil? Alguns estados, cidades de estados, né, conseguem fazer alguma coisa, mas ainda assim estão longe do padrão ouro. Explicando, segundo a Polícia Federal, os estojos deflagrados teriam sido coletados em um único invólucro, saco plástico, tá? Permitindo o atrito entre esses estojos, o que dificultou a busca de impressões digitais. A gente faz impressões digitais de estojos. E é por isso que eles só encontraram em apenas um dos estojos, tá? Uma impressão digital parcial. Por causa disso, na época, o então ministro Raul Jungmann,
ele teria designado um especialista em impressões digitais e DNA para fazer exame da munição visando confronto com o banco de dados da Polícia Federal. A gente não sabe, tá? Qual foi o resultado disso. Eu não encontrei. Se você souber, conta aqui. Mas eu acho que deve estar em segredo. Se é que encontraram. Outra crítica que a PF faz seria o emprego de uma tinta verde usada pela Polícia Civil, os peritos lá, para marcarem os lotes de origem da munição. Como assim? Usar uma tinta? Tá, mas aí a Polícia Civil do Rio de Janeiro resolveu o quê? Jogar a merda no ventilador também de volta. Tipo assim, coleguinha, ninguém aqui é santo não, vocês pensam o quê? Aí a PC resolveu falar que enviou um ofício requisitando todas as submetralhadoras HK-MP5 da Polícia Federal para que fossem comparadas com os estojos recolhidos na cena do crime, né? E aí a PF não cedeu as armas. Aí a Polícia Civil disse, olha aí, vocês não querem ceder. E a treta das armas continua até agora. A PF, que agora entrou na parada, né? Resolveu fazer a perícia para saber de qual tipo HK-MP5 saiu o disparo. Só que eu acho que eles não têm mais as armas para comparação. Só pode. Porque eles pediram da empresa alemã apoio técnico. Eles querem que um técnico da empresa analise os projéteis e diga de qual tipo HK-MP5 esse disparo saiu. A empresa alemã está se fazendo de doida. Não respondeu o pedido. Mas voltando aqui aos exames periciais, né? Teve outros exames... Mas vamos voltar aqui aos exames periciais. Claro que tiveram outros, né? Exames no caso, como os das imagens obtidas de câmeras de segurança que captaram os veículos envolvidos no dia do crime. Exames de reprodução simulada, que é importantíssimo. Foi feito no mês de maio de 2018 e durou mais de 5 horas. Teve perícia de áudio e telefone de suspeitos e acusados. Gente, calma. Essas perícias, elas rendem. E nelas se desenrola a novela dos envolvidos e possíveis mandantes graúdos. Mas essa parte é que eu vou deixar lá para o vídeo 2. Então, se você quiser, me diga aqui se eu continuo a abordar esse caso, que aí eu trago, tá? E para finalizar essa parte, só para vocês entenderem como o crime era coisa de gente grande, 2 dias após os assassinatos, a então Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, viajou ao Rio de Janeiro para colher informações e dar apoio ao Ministério Público do Rio. Uma procuradora da República. Ó, o nível. Marielle era famosa, ok, mas ela era uma vereadora. O crime era de competência estadual. Mas mesmo assim a Procuradora-Geral já dava a entender que o episódio poderia exigir a federalização da investigação. O que ela sabia? Não faço ideia. Mas que ela tem um bom raciocínio investigativo, ela tem. Eu li numa reportagem que a primeira pergunta que ela se fez foi o seguinte: quem é o chefe da delegacia sob jurisdição do local onde ocorreu o crime? Olha a pergunta dela. Aí na reportagem ela continua contando, né? A delegacia estava sem delegado titular há anos. E aí ela disse, o caso parece mais importante, porque uma das maneiras de atrasar um julgamento é escolher o local em que você comete o crime ou dispensa o corpo. Eu aprendi isso quando trabalhei no Acre, no caso do ex-deputado federal, Hildebrando Pascoal, quando desbaratamos a quadrilha e colocamos na cadeia. Lá o esquema era o seguinte: você despeja o corpo no território de jurisdição de uma delegacia cujo titular era integrante da milícia ou não havia delegado de plantão no período. O MP do Rio de Janeiro dificultou tanto o acesso das informações para ela que no final do mandato dela, em setembro de 2019, Dodge pediu ao Superior Tribunal de Justiça a federalização da investigação. Só que a solicitação foi negada pela 3ª Seção do Tribunal em maio de 2020. E somente agora, com a mudança do governo federal,
o ministro Flávio Dino passou o caso para a Polícia Federal. E aí veio a delação premiada de Élcio Queiroz. E com ela, muitas informações bombásticas. Mas o testemunho de Élcio em si é uma prova? Não, muitas águas vão rolar, como já rolaram. 5 envolvidos no caso já foram eliminados. Certamente outros ainda serão. Anotem o que eu estou falando. Mas sobre os envolvidos e a participação de cada um, a delação premiada, a Operação Elpis e as provas que já se tem, como as perícias de áudio reveladoras, eu trago em um outro vídeo. Então me diz aí se você quer. Se você quer, fala, por favor, para eu entender que você quer. E aí eu vou e preparo com todo carinho para nós entendermos aqui em que pé está e o que a gente sabe, né? E lógico que a Polícia Federal não está dando nem 10% do que eles têm nas mãos. E isso faz parte do jogo de inteligência. E vamos aguardar. Enquanto isso, assiste aí os vídeos da playlist Olhar Pericial e eu te aguardo no próximo vídeo. Um beijo.